Estamos reunidos para mais um podcast da MaxiCast. Hoje temos uma convidada especial, doutora Áurea Cruz, advogada, especialista na área tributária e na área médica. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre SCP, Sociedade em Conta de Participação, que é uma novidade para a área médica. Estamos aqui também com o Guilherme Dutra, contador, coordenador da área de contabilidade e fiscal do Grupo Carlos Marinho. E eu, Carlos Marinho, estou aqui aproveitando a oportunidade de ter esses profissionais que conhecem muito desse assunto para esse bate-papo descontraído e levar para você um pouco mais de conhecimento. Doutora Áurea, seja bem-vinda. Muito obrigada, Marinho. Obrigada pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui com vocês para dividir a nossa experiência, a nossa expertise. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom, doutora Áurea. Guilherme? Olá, Carlos. Olá, doutora Áurea. Oi, muito Guilherme. obrigado também por ser convidado a participar aqui com vocês. Que esse assunto, esse papo aqui possa agregar bastante no nosso podcast. Excelente. E é um assunto assim muito importante, né, doutora Áurea? Porque nós temos observado que a carga tributária tem aumentado mais, inclusive com algumas decisões. Por exemplo, na área de enfermagem agora houve aí uma mudança na legislação, que está sendo discutido no STF ainda, né? A questão do aumento salarial do piso dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares. É claro que é um tema sempre muito delicado quando se fala de salário, né? Porque muitas vezes trata-se de merecimento. E essa é uma classe, principalmente, que merece muito da sociedade, que é a classe de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Só que o empregador também precisa ser olhado de uma outra forma, porque ele precisa conseguir pagar esse custo, né? Esse investimento, na verdade. E algumas soluções tributárias, legais, podem ser indicadas para que evite-se, por exemplo, demissão de profissionais, para que essas empresas continuem funcionando normalmente, né? Porque eu acredito que alguns hospitais, clínicas que têm essa mão de obra no seu quadro de funcionários vão sofrer bastante agora, né? Com a aprovação desses pisos em função da sua capacidade de pagamento. O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Qual é a solução que a senhora acha que pode ajudar a essas empresas e também a esses profissionais, né, se manterem no mercado de trabalho? É muito bem colocada essa questão que você levantou sobre o mérito dos profissionais de enfermagem. Sem dúvida nenhuma, é indiscutível a questão do mérito, o quanto eles merecem, depois de uma pandemia como essa, em que eles foram essenciais para o combate dessa crise sanitária que vivemos. Eles merecem, sem dúvida, um reajuste salarial. Mas não é só o merecimento que tem que ser analisado, mas a capacidade de quem contrata, a possibilidade de implantar isso. E não há na área de saúde um lastro que suporte esse aumento, né? Então, as alternativas que restam aos empresários, aos gestores de saúde, é buscar soluções que não tragam encargos, né? Os encargos é que pesam nesse aumento. Eles fazem uma dobra de custo que torna inviável a concessão desses valores. O STF está saindo, na decisão com relação ao piso, está saindo pela tangente. Ele está resolvendo a questão dos contratos públicos com enfermagem, buscando soluções para que os hospitais públicos consigam absorver esse custo. E o empresário privado está ficando à deriva, né? É verdade. Provavelmente o piso vai ser aprovado com o apoio ou a cobertura do governo para dar suporte para as empresas públicas. E os profissionais, os gestores, né, das instituições privadas vão ter que absorver esse custo e não tem como escapar, por onde escapar. Aliás, tem sim. Uma alternativa que se propõe é justamente nossa pauta de hoje aqui. É escolher modelos alternativos de contratação que permitam uma redução dos encargos que incidem sobre a contratação, né? Os encargos sociais, previdenciários, fundiários, que oneram demasiadamente a contratação. E uma dessas alternativas, justamente, é a Sociedade em Conta de Participação, mais conhecida como SCP, da qual nós vamos falar hoje aqui. Entendi.
Doutora Áurea, é claro, esse é um assunto assim, bem desconhecido do público em geral e é desconhecido também da maioria dos empresários da área de saúde, das clínicas de médio e pequeno porte também, né? Em relação à SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, quais são os profissionais da área de saúde que a senhora pode nos falar que podem utilizar esse instrumento para prestar os seus serviços profissionais para o hospital, para a clínica de médio e pequeno porte? Que são normalmente aqueles contratantes, contratam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de outras categorias. Inclusive, até estendo isso para a área de odontologia, que a gente vê muitas clínicas grandes da área de odontologia, né, com um monte de dentistas trabalhando, e muitas vezes de forma irregular. Sim. A SCP poderia regularizar esses profissionais, né? E eles poderiam estar aí protegidos legalmente para comprar patrimônio e tudo mais, porque eles poderiam declarar perfeitamente essas rendas que eles recebem dessas instituições. A senhora poderia falar um pouco disso? Desses profissionais que podem se adequar à SCP? Posso sim. Não há qualquer restrição legal quanto ao tipo de profissional de saúde que possa se vincular através desse modelo. As restrições existem nas relações que as empresas mantêm com esses profissionais. Então, se a empresa quer manter um controle de jornada, uma subordinação, se o profissional atua sem qualquer esfera de autonomia, então ele não está qualificado para a SCP, porque a SCP, como o próprio nome diz, Sociedade em Conta de Participação, é um vínculo de natureza societária, embora seja uma sociedade atípica. E na sociedade, nos vínculos societários, não cabe subordinação nem controle de jornada, como você deve saber. Então, a SCP ela é um instrumento eficaz de contratação para médicos, dentistas, médicos veterinários, inclusive. Sim, né? Olha como, desculpe interromper, né? Mas olha como é amplo. É ampla, né, essa possibilidade de profissionais, né, com profissão regulamentada principalmente, aderirem a esse modelo. Sim, ele é muito flexível com relação a isso. Psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, todos esses profissionais, enfermeiros e auxiliares e técnicos de enfermagem, biomédicos, todos esses profissionais podem ser vinculados através da SCP. Entendi. Esse modelo que promove o vínculo, porque ele é um modelo que, em qualificação, ele está superior aos modelos de CLT, aos modelos de PJ, aos modelos de profissional liberal, porque ele é um vínculo de natureza societária, embora seja uma sociedade atípica, como a gente vai observar. Doutora Áurea, por exemplo, de forma prática, digamos que eu sou aqui empresário, tenho um hospital e tenho lá 50 médicos trabalhando no meu hospital, né? Todos CLT ou prestadores de serviços através de PJ, né? O que ocorre muito aí uma bitributação, porque eu, como hospital, emito uma nota para a operadora de plano de saúde ou para a seguradora, eu vou pagar os tributos daquele valor. Só que dentro daquele valor tem um pedaço que não é meu. É desse médico que está prestando serviço lá, que ele vai receber, né? Porque ele fez parte, né, da prestação de serviço. Eu vou ser tributado. Agora, se ele for PJ, por exemplo, emitir uma nota para mim, eu vou pagar o tributo, vou descontar, normalmente isso acontece, a parte que eu vou repassar para ele, eu emiti uma nota de 100 mil reais e dos 100 mil, 20 mil reais é desse médico. Quando eu vou repassar os 20 mil reais para ele, eu vou descontar dos 20 mil o valor que eu tributei. Vamos dizer que eu tributei R$1.000 dos 20, então eu vou pagar para ele 19 mil reais. Só que ele vai emitir uma nota de 19 mil reais para mim e ele vai pagar tributo de novo. Então, sobre o mesmo faturamento, eu vou pagar o tributo, vou descontar dele e ele vai pagar novamente. Tem aí uma cadeia de bitributação? Sim. Seria isso? Tem uma bitributação nesse caso, né? Exatamente. É uma cadeia que a gente chama cadeia de remuneração. Essa cadeia começa com o pagamento do serviço médico, que deve remunerar não só a empresa de saúde, como o médico que fez o atendimento. Então, essa cadeia, ela hoje, em qualquer dos modelos existentes, ela tem uma dupla tributação. Tributa na empresa, tributa na mão do profissional. A SCP elimina a última incidência tributária da cadeia, o que faz com que o valor repassado para o profissional de saúde seja maior, porque é um valor
que não vai sofrer nova tributação, e então ele vai receber já o valor líquido. Líquido, isento de imposto de renda de INSS. Completamente né? isento, porque ele tem a natureza de dividendos, né? Exatamente. E como dividendos, pelo menos na legislação atual, eles não têm nenhuma Tributação. Incidência tributária. Entendi. Né? Eu fiz essa pergunta citando um médico que presta serviços emitindo uma nota fiscal. Mas o médico que é funcionário, por exemplo, ele também paga lá o INSS, ele descontado de imposto de renda, e o tomador do serviço, que é o hospital, também. Muitas vezes esses dois juntos, né, aquela tributação ali passa até de 50% do valor remunerado. Então, digamos assim, se o médico recebe R$10.000 como funcionário de um determinado hospital, como funcionário, no final ele vai receber 7, 6 e pouco. Tem um desconto muito pesado. Né? Se ele for SCP, como seria isso, né? Ele recebe R$10.000 como funcionário por mês. Isso. É o líquido dele. E como SCP? O que ele pagaria de tributo? Como SCP, o modelo fica super interessante, porque o mesmo peso que o médico tem para a empresa de saúde é o que ele recebe. Então, se a empresa vai desembolsar 10 mil para pagar o médico vai receber 10 mil. Não pesa mais para a empresa, porque a única tributação que incide nessa relação é a tributação padrão da empresa, né? Conforme o regime que ela tiver inserida. Então, quando a empresa repassa, o médico não tributa. Então, uma única incidência, que é a incidência padrão da operação, sem nenhum encargo. No exemplo que você deu, além do imposto de renda que o médico paga como profissional contratado pela CLT, ele também paga INSS. Exatamente. E a empresa ainda tem os custos de fundo de garantia, de INSS, de terceiros, vários custos além das provisões normais. Então, a empresa paga 2 vezes o que o médico recebe. E o médico recebe 2/3 do que paga. Nós temos aqui na Carlos Marinho, que é a nossa empresa que atende médicos há mais de 30 anos, né? Muitos clientes, né, um número bem expressivo, fazem as suas declarações de imposto de renda conosco. Né? É engraçado que quando ele tem 3 vínculos empregatícios, mais ou menos, né, tem muitos médicos que têm aqui, tem até mais. Mas eu considero 3, não vou nem falar de valor, né, mas normalmente um vínculo inteirinho é para pagar imposto de renda. Nossa, É terrível isso, né? É terrível, ainda mais num tempo como esse, que a gente não vê o retorno dos poderes públicos. É terrível. Mas, na verdade, acho que a gente nunca viu, né? É verdade. Nós estamos vendo agora porque a gente nunca viu antes também. Não, Pode ser que até mude alguma coisa para frente, né? Mas, até então, isso não aconteceu. Então, é uma coisa assustadora a carga tributária. Então, quando se tem uma saída legal para reduzir essa carga tributária, a gente tem que levar para o público, né? Para esse cliente interessado. E é o que nós estamos fazendo agora. Isso. Essa questão da SCP, que é desconhecida para a maioria dos clientes, se ele for funcionário, ele vai receber do hospital onde ele está empregado no final do ano um informe de rendimento com o valor bruto que ele recebeu, o desconto do INSS e o desconto do imposto de renda. Lá na declaração de imposto de renda dele de ajuste, pode acontecer dele pagar acréscimo de imposto além disso, ou até receber uma restituição pequena ali devido às despesas de plano de saúde, despesas com dependentes, previdência privada, plano PGBL, pode ser até que ele consiga compensar alguma coisa, mas é difícil. A nossa realidade aqui não é bem essa. Geralmente o médico ainda paga complemento. A carga tributária dele é muito pesada. E se ele for empresa? Ele tem lá os custos da empresa, ele tem que ter uma manutenção de contabilidade, ele paga a anuidade do CREMERG, ele paga a taxa da vigilância sanitária, ele paga o ISS, ele paga o PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Se ele for o Simples Nacional, ele paga esses tributos também, mas de outra forma. Aí vamos analisar outras questões, né? Então, de qualquer forma, Prolabore, de qualquer forma, se ele não for SCP, ele tem uma carga tributária. E se ele estiver registrado lá como sócio de uma empresa, que é um sócio ostensivo, ele estando como SCP, ele vai receber o valor dele líquido, sem nenhuma tributação, e ele vai poder declarar, inserir na declaração de imposto de renda dele esses valores isentos de imposto de renda.
É exatamente assim, doutor? É exatamente assim, Marinho. E aí mora a grande vantagem, quer dizer, uma das grandes vantagens da SCP em relação aos outros modelos de vínculo, né? Vamos explicar um pouquinho o que é a SCP para quem nunca ouviu falar desse assunto. É como o próprio nome diz, é uma sociedade em conta de participação. O profissional que se associa através desse modelo, ele não se torna sócio do negócio, da empresa de saúde ou do empreendimento de saúde. Ele se torna um sócio de serviço. O que seria? Ele é sócio naquilo que realiza com a empresa de saúde. Então, os atendimentos que ele faz dentro desta relação, nesses atendimentos, ele é sócio da empresa de saúde. Então, separa-se, segrega-se da receita total da empresa de saúde a parcela relativa à produtividade de cada médico. E essa parcela é destacada como receita da SCP do médico, né, do profissional de saúde, não só o médico, do profissional de saúde com a empresa de saúde. E levanta-se receita, descontam-se tributos e despesas e chega-se a um lucro. E esse lucro, então, é dividido entre a empresa e o profissional de saúde, conforme o acordo negocial que estiver vigente, né? Entre eles, né? Então, é uma sociedade, mas é uma sociedade atípica, porque ela não aparece no contrato social. E nem o médico assume qualquer risco do negócio. O médico é protegido por lei, um dos artigos do Código Civil. A SCP está prevista entre os artigos 991 e 996 do Código Civil. Um dos artigos cuidou exatamente de proteger o sócio participante dos riscos do negócio, né? E a SCP, ela também traz uma vantagem do afastamento da presunção de vínculo trabalhista, porque ela afasta os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, eles estão presentes também como caracterizadores do vínculo societário. Então, ao ser analisado o modelo de vinculação, ele não pesa em favor do vínculo, porque eles são tão naturais no vínculo societário como são naturais no vínculo trabalhista. Por exemplo, a questão da exclusividade, da habitualidade. Sócios trabalham com exclusividade e habitualidade para as suas sociedades. Então, o modelo não pesa em favor do vínculo trabalhista. Entendi. Doutor Áureo, então esse médico da SCP, ele é um sócio do hospital, não no contrato social. Ele é um sócio no trabalho. Exatamente. E todo rendimento que ele receber desse trabalho através da SCP é um rendimento isento de imposto de renda. Ele vai declarar isento. Estou reforçando essa informação para que o médico, né, o empreendedor, o dono de hospital, de clínica, que pensa em contratar um médico como o SCP, possa entender que é muito importante, porque ele vai ter um profissional agora, ele vai continuar pagando a mesma coisa, só que esse médico vai estar recebendo muito mais. Com certeza, a empresa ganha competitividade em relação ao mercado. Ela contrata melhor, né? E ela tem condições de reter talentos, de absorver figurões da área médica, porque ela consegue alcançar a remuneração que essas pessoas de maior expressão no mundo médico exigem como remuneração. Então, o modelo realmente ele traz muita competitividade para a empresa de saúde, porque ela performa melhor o acordo negocial. Doutora Áurea, esse modelo de sociedade em conta de participação apresenta algum risco? Principalmente para o sócio ostensivo, ou até para o sócio que é o próprio médico, né, que acabou de ser legalizado ou foi associado como SCP a um hospital ou a uma clínica. Quais são os riscos que esse modelo traz com esse tipo de vínculo societário? Ah, Carlos, agora você pegou numa questão muito importante. Nós não vivemos no Brasil um momento de estabilidade jurídica, né? E nenhum dos 6 modelos de vinculação existentes no Brasil hoje, com relação a profissionais autônomos e liberais, traz 100% de segurança, né? Nenhum dos modelos, há sempre um risco. Vamos relembrar aqui quais seriam esses 6 modelos, né? O médico sócio, o médico empregado, o médico autônomo, o médico cooperado, o médico PJ e a SCP. Em todos os 5 modelos, tirando a SCP, há o risco da responsabilidade civil, que é um risco bastante relevante, né? Nesses 5 modelos, quem responde pelo ato médico de forma direta e objetiva é a empresa de saúde.
Sim. Na SCP, não. Na SCP é o médico que responde de forma direta, exclusiva e não solidária pelo erro que cometer em decorrência de culpa, né? Que é negligência, imprudência e imperícia. Então, esse risco na SCP já não existe. O risco de presunção trabalhista, que a gente já falou, ele fica afastado pela SCP em decorrência de ser um vínculo societário e esse vínculo trazer semelhanças em relação aos elementos caracterizadores do vínculo de emprego. Os riscos fiscais existem, sim, de um revés judicial com relação ao desreconhecimento da SCP, ou ao não reconhecimento da SCP. E eles existem quando a SCP não é bem constituída ou bem formalizada. É onde está o perigo, né, doutora Áurea? Porque perigo. Muita gente acha que é baixar um contrato de internet... Eu fazer um modelinho padrão, né? E, na verdade, não é bem assim. Nossa, ontem estive numa reunião, num lugar muito concentrador de empresas de saúde, era uma entidade de classe, e um dos pessoas presentes nos apresentou um contrato de SCP completamente absurdo com relação ao modelo, que era um contrato em que o médico marcava X. Você já viu sociedade marcava X nos campos que queria. Você já viu alguma sociedade ser feita dessa maneira, por adesão, e você fazendo escolhas de marcar X? Isso é um absurdo, isso é uma afronta. E aí você pensa estar protegido por um modelo que oferece, sim, muita segurança, e está, pelo contrário, você está confessando um vínculo de forma completamente irregular. Então, o que dá segurança à SCP é a robustez da implantação, é você dar a esta relação o caráter societário que ela tem e que a lei exige que tenha. Então, isso passa pelas questões contratuais, documentais, né? A relação de sociedade tem que ser ratificada diariamente, cotidianamente, e também as questões contábeis, né? A regularidade contábil da SCP, que é super importante e que eu acho até que nós podemos abrir uma parte e falar sobre isso também. Para isso, nós convidamos aqui o contador Guilherme, que vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas eu gostaria até de aproveitar esse gancho, doutora. Essas sociedades, as SCPs, constituídas de forma irregular, fora dessas questões legais, elas comprometem o modelo, né? E comprometem também a segurança, porque o empresário da área de saúde que tem notícia de que alguma SCP, né, algum processo desse de constituição de SCP ficou comprometido em relação a alguma demanda judicial, normalmente é porque ela foi constituída da forma errada. Exatamente, criam maus precedentes. Exatamente. Né, e contaminam o modelo, porque a SCP ela é um modelo de muita blindagem, ela traz segurança jurídica quase que imbatível, se bem constituída, né? Mas esses modelos feitos de qualquer jeito por profissionais que não conhecem, não dominam o assunto, é um perigo e acaba minando o modelo, o que é muito triste de se ver. Doutora Áurea, há quantos anos a senhora é especialista em SCP? Olha, eu tenho no meu escritório mais de 5.000 SCPs constituídas. Eu atuo na vinculação de profissionais de saúde a esse modelo desde 2011. Então já temos aí 11 anos, né? 11 anos. E nesse período, Carlos, de 11 anos, a gente não teve nenhuma intercorrência, nem de ordem trabalhista, nem de ordem civil, de responsabilidade civil, nem de qualquer natureza. O processo corre sem sobressalto. O empresário fica seguro, o médico recebe mais, o médico se sente seguro também, porque a documentação toda da SCP ela traz essa segurança para ambas as partes, ela é super equilibrada, como deve ser um vínculo societário, né? Isso. O vínculo societário tem que trazer equilíbrio e tem que tratar os sócios de forma igual em termos de direitos e obrigações. Então, ela deixa a relação correr tranquila, serena. Aqui no Grupo Carlos Marinho nós temos mais de 200, essas 5.000 que a senhora tem, umas 200 pelo menos estão aqui conosco. Eu acho que mais. Né? Mais, né? Mais, acho que umas 500 já, né?
constituída, a gente já aproximou de 500 já. Que nós fizemos juntos. Olha só, eu estou fazendo a conta aqui para baixo, na verdade está lá na frente, né? Eu tive só um grande hospital que a gente fez mais de 600 contratos só de um grande hospital. Olha então, só, né? E eles usam esse modelo há mais de 10 anos já também, sem então, nenhum muito problema. interessante, né? É porque, na verdade, eu entendo que o médico, o empresário, o dono de clínica, ele tem um pouco de receio ainda, porque é uma matéria desconhecida. Por isso que eu perguntei há quanto tempo a senhora atua nessa área. E essa legislação é uma legislação de 1930, é isso? Exatamente. Estava prevista no Código Comercial Brasileiro, mais antigo de todos. Olha só, né? Mas quando é que a senhora acha, ou que a senhora sabe, que a área de saúde começou a utilizar como instrumento societário, de sociedade, as SCPs para reduzir a carga tributária do médico que passou a prestar serviço aos hospitais e também dos hospitais que contratam esses profissionais. A partir de que ano, mais ou menos, você acha que isso começou a mudar? Dentro da sua expertise e do seu conhecimento em relação a isso? Eu acho, Carlos, que a gente atuou um pouco com um pioneirismo. Eu acho que nessa área de aplicação da SCP na área de saúde, a gente é meio contemporâneo, né? Eu acho que de uns 10 anos para cá mesmo. Esse modelo ele é usado desde 1930 pela área de uma outra categoria de profissionais liberais, que são os engenheiros e arquitetos, Sim. que sempre usaram esse modelo. É verdade. Como a SCP ela tem 5 artigos apenas no Código Civil, ela não ensina como fazer. Ela disse que existe um modelo, ela não ensina como aplicar o modelo. A área de construção civil, de empreendimentos imobiliários, ela se familiarizou com a SCP por uma outra via, porque a SCP também é um instrumento de relações de investimento. Entendi. Como nessa área tem muito investimento, eles sabiam manejar o modelo para o investimento, só transportaram para os engenheiros e arquitetos e usam sem sobressalto. Você não vê um engenheiro vinculado em outro modelo, porque não tem outro que seja mais vantajoso. A área de saúde começou a se sentir pressionada a escolher uma via alternativa quando as PJs começaram a ser refutadas, tanto para a Receita Federal como pela área trabalhista, né, pelo Ministério Público do Trabalho. Então, eles ficaram sem alternativas legais, porque dos 6 modelos, como a gente já viu, é impossível manejar ou contratar os profissionais de saúde nos outros modelos com tantos riscos, tantos encargos, tantos custos tributários. Eles acabaram buscando uma via alternativa e foi esse desafio que eu ganhei há 11 anos atrás que me fez debruçar sobre o modelo, né? A Receita Federal, ela aceita já o modelo, já reconhece. Tem inclusive uma decisão de 2018 do CARF, que é o órgão máximo de jurisprudência administrativa da Receita Federal, em que ela valida, ela chancela o modelo como um planejamento tributário lícito. Ela deu, inclusive, este título para a decisão: Sociedade em Conta de Participação, Planejamento Tributário Lícito. E o modelo não era nem para uma categoria de profissionais chamados liberais, era o profissional autônomo, que são professores, né? E nessa decisão enfrentaram todas as questões relativas à SCP e o modelo então ficou blindado com essa chancela da Receita Federal. Essa decisão foi muito importante, né? Muito importante. Para todas as empresas, profissionais que utilizam esse modelo para funcionar, para prestar seus serviços. Mas a senhora não acha, por exemplo, o governo, quando criou lá a lei da terceirização, ele abriu um pouco mais o mercado, né? Para prestadores de serviços constituírem suas empresas, até atividade fim que não podia você ter terceirizado, a lei foi mais abrangente e também considerou a atividade fim. Mas aí logo depois vem a Receita Federal, o Ministério Público, questionar que algumas empresas, eu mesmo participei de uma reunião numa empresa aqui no Rio de Janeiro, que contratou muitos médicos que eram do quadro funcional, CLT, transformaram em empresas e continuaram cumprindo horário, subordinação e tudo, mas dando uma única nota fiscal. A nota fiscal dele seguia para o mesmo hospital que ele era funcionário anteriormente. Ele não prestava serviço em outros lugares, era só para aquele local. E o Ministério Público exigiu
que esses hospitais, essa empresa principalmente, que é uma empresa grande da área de imaginologia, a contratar todos os profissionais novamente como CLT. Ai, é triste, né? É triste esse revés. Realmente, eles não eram SCP, todos eram PJs, né? E tiveram que contratar de novo como CLT, voltar 2 passos atrás e assumir o custo disso. Porque o que acontece? Eles não encontraram ali indícios de que aquela pessoa jurídica foi constituída para aquele médico realmente empresariar o serviço dele, porque ele só emitia a nota para o mesmo local. Diferente, tinha até algumas empresas, na verdade, eu falei todas, mas tinham algumas empresas que o médico prestava serviço para lá, ele não era efetivo como funcionário, né? Ele tinha a nota fiscal emitida para várias outras empresas da área de saúde. Esses, na verdade, continuaram da mesma forma. Mas aqueles que só emitiam nota fiscal para aquela empresa, como era antes, quer dizer, faziam parte do quadro societário, esse o Ministério Público fez um termo lá de ajuste de conduta. Ajuste de conduta, e esses profissionais voltaram para o quadro efetivo como funcionários, né? Então, aquilo que ambos, tanto o empregador quanto o médico, achavam que estavam ganhando naquele momento da terceirização para redução da carga tributária, voltou novamente ao quadro de funcional. O que é muito complicado. O médico, em média ali, a gente imagina, se você considerar uma tabela do imposto de renda de 27,5% e uma carga de INSS só do médico de 11%, esse médico só nessa parte aqui ele tem 38,5% de imposto. Nossa, sobre o salário. O empregador, aí o empregador vai ter, aí acho que em torno de 28% só de INSS, mais 8% de fundo de garantia, né? E aí vai. Os dois juntos vão passar de 50% sobre a mesma base. Nossa, é muita incrível. Coisa. Achata o acordo, né? Sem considerar lá um 12avos de 13º, sem considerar um 12avos de férias. Então, quando você vem para SCP, inclusive o próprio sócio ostensivo, que é o hospital, ele pode até remunerar esse médico um pouco melhor sem onerar a carga, aumentando a carga tributária dele. Ele pode negociar, porque hoje, como funcionário, ele tem uma carga pesada. Ele pode negociar com esse médico e até pagar um pouco mais. Quer dizer, além do médico não ter desconto mais nenhum, ele vai receber lá o valor dele líquido, esse hospital ainda pode negociar um valor um pouco maior, o que vai fazer com que esse hospital ganhe, inclusive, condição de ter uma retenção de talento muito maior, de talentos, né, que outros hospitais que continuam utilizando os modelos anteriores. PJ, quando o médico realmente é funcionário, só se transforma em pessoa jurídica com aquela mesma finalidade. Aquele que é, por exemplo, profissional autônomo, que emite o RPA, esse então, gente, nem se fala, nem né? Se fala, um caos, né? E outros modelos que encarecem muito a prestação de serviço. Então, eu assim entendo que a SCP, ela vem, já é uma legislação antiga, mas ela vem se modernizando, ela vem se adaptando. E para a área de saúde, ela tem sido assim uma solução muito importante. É verdade. Principalmente aquele empregador, o sócio ostensivo, o hospital, as clínicas que contratam os médicos por esse formato. E para o médico também. Sem falar nas empresas de saúde que pagam o médico de forma ilícita, né? Através de Caixa 2. E a gente encontra, inclusive, alguns que transferem da conta da empresa oficial para o médico, que ele não emite nota, não emite nada. É uma insanidade. E fica registrado, porque o CPF do médico está registrado, né? De quem pagou. E hoje, se eu fizer isso, eu não vou ser pego. Bom, a Receita Federal recebe mensalmente dos bancos a E-Financeira. E a E-Financeira é uma declaração com todas as informações do que foi pago e recebido por aquela empresa. Nossa. Em todas as empresas, inclusive a de saúde. Então não adianta você dizer que pagou o médico de forma regular ou que ninguém vai descobrir. Vai descobrir porque a Receita Federal tem essa informação. Com toda certeza. A base de dados da Receita Federal hoje sabe tudo a nosso respeito. É verdade. Não há nada que fique oculto, né? Pegando o gancho que você falou do uso da PJ, foi realmente um falso alento, né? A terceirização, achando que ela poderia abranger qualquer modelo de vínculo. Mas não, o Ministério Público do Trabalho e a Receita Federal, eles entendem que o uso da PJ médica com exclusividade e habitualidade é um abuso de forma. A PJ médica, ela é lícita, ela é válida na multiplicidade de vínculos. Isso. Na unicidade de vínculos, ela não é aceita nem pela Receita, nem pela Justiça do Trabalho. Então, tem que haver, o médico tem que prestar serviço a mais de um lugar para que ela possa se caracterizar devidamente e não
podem estar presentes também os elementos caracterizadores do vínculo de emprego. Entendi. Né? Doutora Áurea, de forma assim resumida, porque a gente falou disso pra caramba, né? Mas de forma resumida, né? Como esse modelo pode ser mais vantajoso que os outros que a senhora falou? Esse modelo ele pode ser de diversas formas, né? A primeira questão que a gente levantou, já debatemos bastante aqui, é o custo. É o modelo mais viável em termos de custos tributários e econômicos, né? Porque traz uma economia não só para a empresa, como para o profissional, que além da economia dos custos tributários, tem economia do CREMERGE, tem economia do contador, dos honorários contábeis que ele pagaria pela sua PJ. Então, a economia tributária é um dos aspectos que mais relevante, de né, longe leva a SCP para o primeiro lugar no ranking de todos os modelos existentes. O segundo é a questão da responsabilidade civil, né? Que nos outros modelos, como eu já falei, ela é toda da empresa de saúde, e nesse modelo ela é do profissional que assume contratualmente, puxa para si a responsabilidade pelo ato médico de forma não solidária à empresa. Essa segunda vantagem bastante importante. A terceira é a competitividade, que a gente falou, uma questão de mercado, né? Um médico performa a sua negociação de forma otimizada, porque tem muito menos custos na relação e repassa valores que são aproveitados integralmente pelo profissional. E então isso performa bem a negociação, faz com que a empresa de saúde ganhe competitividade. Entendi. Né? Doutora Áurea, uma pergunta que um empresário da área de saúde pode fazer é o seguinte: existe jurisprudência que trata desse assunto, já formada? Existe, Carlos. Nós temos essa decisão do CARF, que é super importante. Esse precedente aí, ele é um balizador, ele é um divisor de águas no modelo, porque a lei da liberdade econômica, ela determina que os órgãos públicos ficam vinculados aos seus pareceres, às suas decisões, o que significa que eles não podem decidir contrariamente a uma posição que já deram. Então, essa decisão vincula a Receita Federal, que passa a ter obrigação de decidir da mesma maneira em casos similares. Nós temos também decisões importantes na esfera trabalhista que não aceitaram, não reconheceram o vínculo de emprego em relações DSCP. Tem até um precedente muito importante, muito oportuno para o momento, que diz respeito a profissional de enfermagem. Eu tenho essa decisão. E também tem outro benefício que a SCP tem, que é com relação à eleição da Câmara de Mediação e Arbitragem como intermediadora de quaisquer questões a respeito do contrato. No contrato social que a gente elabora para a SCP, a gente elege uma Câmara de Mediação, o que faz com que qualquer discussão do contrato tem que ser levada para a Câmara. Depois disso, tem que ser levado para a esfera civil, se a decisão da Câmara permitir, porque é em casos muito específicos que essa decisão pode ser questionada judicialmente, para depois ir para a Justiça do Trabalho. Entendi. Nós temos jurisprudência, Carlos, da Justiça do Trabalho, em que os juízes se declaram incompetentes para avaliar o vínculo nas relações de SCP, porque eles dizem é uma relação societária, a Justiça do Trabalho não tem competência para dissolver a sociedade. Tem que primeiro dissolver a sociedade na esfera civil, para depois vir impedir o vínculo. Né? Então, você cria duas lombadas a mais para a questão da presunção de vínculo trabalhista. Já tem bastante jurisprudência nesse sentido. Ok, vê como o assunto é importante e relevante para a área de saúde, né? Inclusive, voltando, né? Médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, bioquímicos, biomédicos, todo mundo pode aderir a esse modelo. Isso. O que eu queria perguntar... Dentistas. Também. Como funciona a implantação de uma SCP? A senhora pode falar um pouco desse processo para que esse médico, esse empresário da área de saúde possa entender um pouco de como acontece essa implantação? Quais são os passos? Posso, sim.
Quando a gente desbravou esse universo novo chamado SCP há anos atrás, a nossa preocupação era encontrar uma forma de implantação que trouxesse segurança para a relação. Como eu disse, a lei é muito enxuta, 5 artigos não ensinam como fazer. Então, a gente foi buscar aprender mais sobre o modelo nas decisões em que a Receita Federal ou a Justiça refutaram o modelo, não aceitaram o modelo. Fomos aprender com os erros dos outros, porque os acertos não deixam rastros, né? A Receita não dá diploma para quem faz tudo direitinho. Só quem faz errado, né? Então, a gente foi buscar, dentro das decisões que não deram certo, quais eram as vulnerabilidades do modelo, as fragilidades do modelo, e desenvolvemos uma metodologia de implantação que cobre todas essas vulnerabilidades e protege a empresa do risco de terem suas SCPs desconstituídas ou questionadas pelo fisco. Então, o modelo de implantação ele é muito robusto em termos de segurança jurídica, né? Não há como questionar o vínculo societário no modelo que a gente criou, que tem 8 módulos de implantação, embora já no primeiro mês de implantação você já comece a distribuir dividendos para o profissional de saúde, tem etapas posteriores a serem cumpridas, que demoram em torno de 6 a 8 meses, que são as questões contábeis, financeiras, as questões societárias. Tudo isso é implantado num prazo de 6 meses e realmente blinda a empresa. Não tenho medo de usar essa palavra tão forte, mas a SCP, ela blinda a empresa sob diversos aspectos. Um modelo bem implantado de SCP, ele é muito difícil de desconstituir, porque a relação societária ela é bem evidente, né, evidenciada e ratificada cotidianamente na relação. Então, esse modelo traz realmente muita segurança jurídica, tanto para o profissional como para a empresa. Entendi, muito interessante, né? Com certeza, esse podcast, né, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui para levar um pouco de mais de informações sobre o assunto para os interessados, para os médicos, para os empresários da área de saúde, tenho certeza que vai ser muito relevante. E eles vão poder, a partir daí, descobrir essa nova ferramenta, esse instrumento de contratação dos seus parceiros de trabalho, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, doutora Áurea, da contabilidade, né, do sócio ostensivo e também das SCPs. Para isso nós temos aqui o contador Guilherme Dutra, que é responsável pela parte contábil aqui do grupo Carlos Marinho e que já cuida de mais de 500 SCPs, não é isso, Guilherme? 500. Ele vai falar um pouquinho da parte contábil do ostensivo, as obrigações acessórias que a gente tem que entregar, e também da SCP. Guilherme, agora é com você. Dá o seu recado. Obrigado, aí. Carlos. Então, a SCP ela se espelha muito, ela é muito parecida com uma empresa constituída, uma empresa com personalidade jurídica, né? Ela possui contabilidade, ali junto com a empresa ostensiva, entregue em livro separado, mas é feita junta, né? Porque é necessário fazer essa... Guilherme, posso fazer uma pergunta? Quando você fala livro, tem que fazer algum livro ou a própria declaração é o livro? Porque quando você fala livro, eu estou imaginando aqui que tem que fazer um livro da SCP. É só para quem está ouvindo o nosso podcast entender se é livro que tem que fazer ou se é a declaração já automaticamente, que é uma declaração digital, se ela já atende a essa exigência fiscal. Então, Carlos, porque é costume de contador, né? Livro. As SCPs e as empresas CNPJs do Brasil, elas são obrigadas a entregar uma declaração chamada SCD. E essa SCD, dentro dela, possui uma... SCD é Escrituração Contábil Digital. Que entrega uma vez por ano. Uma vez por ano. Isso. Excelente. E dentro dessa declaração existe algumas declarações contábeis e uma delas é o livro diário, né? É um documento que é necessário entregar ao fisco, à Receita Federal, mas a SCP, desde 2014, ela é obrigada a entregar essa declaração SCD também, né? Em separado da empresa extensiva. Mas a contabilidade dela em si mas vai ser com base nisso. Tem a contabilidade da extensiva e ali dentro da contabilidade da extensiva tem a contabilidade da SCP. São entregues separadas, mas são feitas
em paralelo, precisam uma estar junto Guilherme, com a outra. eu fiquei assim com uma dúvida também, quero te perguntar, somos colegas contadores, né? É possível que o sócio da Ostensiva faça a contabilidade com um contador e o da SCP faça com outro contador? Não, impossível. Impossível, né? Por 2 motivos. A SCP ela não pode tomar frente na relação da ostensiva. No caso, o sócio participante, ele não pode tomar frente. Ele não tem decisões administrativas, ele não Nenhuma. participa da gestão ele nenhuma, não né, doutora pode. Áurea? Ele é proibido, é vedado a interferência dele na gestão, né? A ingerência na gestão. Com risco de responder solidariamente, né? Exatamente. Caso... Ele é muito protegido até o momento em que ele se envolve na gestão. Se ele se envolver, ele perde essa proteção. Então Eu é queria import- aproveitar também, pedir para o Guilherme falar um pouquinho sobre como é registrada a SCP e o que é esse CNPJ. Ah, que legal. Então, foi bom a senhora ter falado sobre isso. As SCPs, antigamente, elas não precisavam de CNPJ. Ela era um contrato particular feito entre o ostensivo participante e aquele contrato ficava ali guardado e gerava a SCP, né? Essa relação. De 2014 para cá, uma instrução normativa, como a senhora falou, só tem 5 artigos que falam sobre a SCP no Código Civil, e uma instrução normativa da Receita Federal determinou que ia ser necessário ter o CNPJ. Então, basicamente não é uma coisa de outro mundo, mas tem que ser feito com pessoas que conheçam, tenham know-how para isso. Como a senhora falou, o contrato da SCP tem que ser muito bem feito para dar segurança tanto ao participante quanto ao ostensivo. Sim. E esse contrato ele tem que ser assinado tanto pelo participante como pelo ostensivo, e ele é encaminhado a Receita Federal do Brasil, para que ela possa gerar aí um código, né? Que a gente chama de CNPJ, né? Não é isso, doutora Áurea? É isso. Ele vai chegar um código chamado CNPJ e essa sociedade chamada SCP, ela vai ter lá o nome, vai ter um contrato que não tem personalidade jurídica e vai ter um CNPJ. É isso? Sim. Ela para o processo aqui, não tem, é só até aí, só até o CNPJ. Na verdade, o CNPJ é só para poder identificar. Exatamente. E o nome dela tem que ser o nome da ostensiva. Pode ter até uma identificação ali, SCP-01, 02, 03. Isso, pode ser uma sequência numérica, pode ser as siglas do nome do médico. Exatamente, né? Pode. Mas a razão social dela vai ter que ser o nome da ostensiva. Entendi. É bem simples, né? Bem simples. Leva em torno aí de uns 5, 6 dias para a gente conseguir criar o dossiê todo, né? Para dar entrada na Receita, e a Receita tem respondido com uma certa celeridade. No total, o processo chega a 40 dias. Entendi. Mas é muito importante que o contrato da SCP seja assinado e registrado na Receita Federal dentro do mesmo mês. É o ideal, né? Sim. Então você faz por quê? Para evitar que ocorra algum atraso, né? Porque esse atraso, inclusive, tem algumas declarações que são entregues ali que, se você entregar fora do prazo, gera alguma multa. Isso, para ser evitado, ele tem que ser feito o mais rápido possível. Mais rápido possível, exatamente. Com um tempo, uma tempestividade, com certa tempestividade, na verdade, né? Existem outras declarações que as SCP entregam, mas as SCPs entregam hoje, basicamente, a SCD, escrituração contábil, escrituração contábil digital, a SF, que é a escrituração contábil fiscal, a FD Contribuições, sim, que é uma declaração que está dentro do sistema SPED. A FD Contribuições é mensal? Ela é mensal. Entendi. Ela entrega mensal. A SCD e a SF é anual. São anuais. Isso. Tá. Tem mais alguma? SCD, SF, EFD Contribuições, tem mais alguma? Não mais. Então tá tranquilo, né? Antigamente, antes da DCTF Web, tinha as previdenciárias. Entendi. Mas veja como é importante, né? Esse não é um trabalho do médico, né? O contador que vai ficar com essa carga de trabalho, né? Para que ele possa receber o lucro dele, o resultado desse trabalho, isento de imposto de renda, que hoje é uma carga pesadíssima, chega a 27,5%, que a maioria dos médicos estão nessa tabela aqui como pessoa física, podendo chegar, dependendo do projeto que está lá no Congresso já há algum tempo, né, a 35% também da tabela do imposto de renda. E não estamos falando ainda, né, sobre a questão da tributação dos lucros, que isso não passou, vamos torcer para que não passe, porque não é só a SCP
todas as empresas que pagam Inclusive lucros as PJs. vão estar, inclusive as PJs, né? Vão estar dentro dessa classe que vai ter essa tributação também. Mas, por enquanto, isso não foi aprovado. Que bom para todos nós, também somos empresas. Vamos torcer né? para não acontecer. E torcemos para que isso realmente passe, porque a carga tributária já é muito pesada. Ela é mal administrada, né? Pelo ente público, mas é muito pesada. Eu entendo que seja uma carga excessiva. Empresas de pequeno porte pagam normalmente a mesma carga tributária que uma empresa de grande porte. É verdade. Não é? E é complicado porque no nosso país o maior número de empregos que a gente tem conhecimento são gerados com as empresas de médio e pequeno porte. Olha só. E né? é que são mais sacrificadas, são né? muito sacrificadas, né? Guilherme, Terrível isso. posso te pedir para explicar um pouquinho sobre a DIRF no final do ano? DIRF no final do ano. A DIRF é uma declaração, acho que é uma declaração onde a empresa, a PJ, ela informa a Receita Federal quais foram as retenções Sim. do imposto de renda na fonte. E dentro dessa declaração, ela também vai informar outras informações, como salário, os descontos, o valor pago à Previdência, o valor o lucro, beneficiário de lucro, despesa e todas essas informações. Essa declaração é a declaração que ela vai ser cruzada com a declaração de imposto de renda da pessoa física, do ajuste anual. Ela é cruzada com essa informação. E no caso da SCP, é bem interessante, porque quando vai ser feita a confecção da DIRF, a DIRF é feita dentro da ostensiva. Então é uma DIRF para todas, para a ostensiva e para as SCPs. Quando é apurado o lucro dentro da SCP e esse lucro é distribuído ao sócio participante e ao sócio ostensivo também, já que é uma sociedade, os dois participam da despesa, do faturamento e do lucro no final, Sim. no final do exercício. Dentro da DIRF e da ostensiva existe uma parte onde é colocado o CNPJ da SCP e esse CNPJ é vinculado ao CPF do sócio participante. O informe de rendimento que é emitido dentro da DIRF, ele vai para o sócio participante em nome da ostensiva, já que a SCP não assume responsabilidade, o CNPJ da SCP em si não assume responsabilidade, ela não tem personalidade jurídica para poder emitir uma DIRF. Então, dentro do informe de rendimento, lá em cima vem o nome da ostensiva, e lá embaixo, acho que é no item 4, Sim. vem dizendo o CNPJ da SCP e o valor do lucro distribuído. Que esse médico da SCP recebeu ao longo do ano. Exatamente. E é um lucro isento, né? Isento. São rendimentos isentos distribuídos à sociedade em conta de participação. Exatamente. Assim? Então, exatamente isso. E o médico vai colocar na declaração de imposto de renda dele da pessoa jurídica... Física, né? Da pessoa física, perdão. Ele vai colocar o CNPJ da ostensiva. O valor recebido e em observações ele vai ali só informar que é relativo a uma SCP ou CNPJ tal. Isso, é importante falar também que todos os repasses feitos ao longo do ano são considerados antecipações de resultado. De resultado. Já que o fechamento da SCP é anual e então... A SCP, no caso dela, é trimestral. Trimestral. Trimestral, isso. Normalmente ele é fechado assim, no mesmo período. Quando o sócio ostensivo, por exemplo, é lucro presumido, a gente fecha trimestral. Na verdade, se fecha mensalmente, né? Nós vamos fechando mensalmente. Mas o fechamento global oficial. trimestral, oficial trimestral, Isso. e a gente consegue apurar ali, né? Então é bem interessante isso, né? Porque todos os pagamentos que foram feitos a esse sócio da SCP ao médico vão ser considerados realmente seus rendimentos, antecipações e que exatamente. saem lá na DIRF e também no informe de rendimento como recebimentos isentos de imposto de renda. Isso. Sim. Sensacional. Bom, eu não sei se a doutora Aura ainda quer falar mais alguma coisa, o Guilherme também, mas eu acho que hoje nós tivemos assim um bate-papo, um podcast muito produtivo, muito informações bacana. Extremamente relevantes, que vai agradar muito ao público que vai nos assistir. Com não certeza, é verdade? eu sou Verdade. apaixonada por esse assunto, então Não, eu não perco me tornando. De falar, porque é realmente a solução de todas as dores da área médica na vinculação dos profissionais, né? Ah, muito legal. Bom,
Quero agradecer a todos os participantes, doutora Áurea, Obrigada também. Guilherme, Obrigado, Carlos. e Obrigada, a todo o Guilherme. público que vai nos assistir e que aproveitem bastante as informações e mandem sugestões. Acessem lá o link, né, da MaxiCast, né, clique lá no sininho, dê o seu like e pode mandar suas sugestões que nós vamos estudar aqui o assunto e levar para você informações relevantes que vão agregar muito na sua vida profissional, para sua empresa, para a gestão e para a redução da carga tributária, né? Muito obrigado. Maravilha. Nossos a todos. contatos estarão na legenda, né, Carlos? Estarão, com certeza. É. Ativem os sininhos. Ah, sim, com certeza. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. E aí, eu acho que nós chegamos...